TV Universitária, construindo conhecimento. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2011. Abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO. Os detalhes do simpósio de reanimação cardiopulmonar e cerebral promovido pela Faculdade de Medicina. Um professor da Faculdade de Gestão e Negócios recebe da Universidade Federal de Uberlândia o diploma de doutor honoris causa. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e uma oncopediatra vai falar sobre essa doença em uma entrevista ao vivo. E nós vamos entrevistar também uma nutricionista que vai nos falar sobre a obesidade durante a gravidez. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Começa amanhã o primeiro simpósio sobre reanimação cardiopulmonar e cerebral, promovido pela Liga de Ensino e Pesquisa em Cardiologia da Faculdade de Medicina da UFO. Quem traz mais informações para a gente é o repórter José Dagmar, que conversou com o coordenador do evento, Dr. Elmiro Santos Rezende. 3 dias de debates e reflexões sobre as políticas educacionais e públicas que reuniu vários pesquisadores de diferentes áreas e realidades. O 6º Simpósio Internacional da linha de Políticas e Gestão da Educação, o Estado e as Políticas Educacionais do Tempo Presente e o 2º Seminário Internacional de Educação do Pontal do Triângulo Mineiro foram promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Educação. A gente contou com a presença de pesquisadores, tanto do Brasil como de outros países da América Latina. Contamos com alunos de pós-graduação, professores da pós-graduação e da graduação e demais professores dos diferentes níveis de ensino. As palestras e reuniões foram realizadas no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Esse evento a gente realiza de 2 em 2 anos com o objetivo de congregar professores, pesquisadores na área das políticas educacionais no Brasil e no exterior. E já estão abertas e vão até a próxima sexta-feira as inscrições para o programa de pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com José Roberto Mineu, que é o coordenador deste programa. José Roberto, obrigado pela presença aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, as inscrições já estão chegando ao fim, vai até sexta-feira o período para que as pessoas interessadas façam, né? Eu gostaria de saber primeiro o que traz este programa e para quem que ele é destinado? Esse é um programa que existe na nossa universidade há 20 anos. Não é? Ele começou como o primeiro programa de pós-graduação estrito sensu no campus do Moarama e ele é destinado exatamente a profissionais que têm graduação na área de ciências biológicas, biomédicas, na área de saúde e para formar doutores e mestres, não é, em imunologia e parasitologia aplicadas. Bom, quando se fala em imunologia, parasitologia, tem muita gente que não faz a mínima ideia do que seja isso. Explica para a gente o que trata essa profissão. Então, a imunologia, fundamentalmente, ela lida com o sistema de defesa do organismo. Como que o organismo reage contra células alteradas, contra tumores, contra doenças de autoagressão, como artrite, como lúpus. E a parasitologia, nesse contexto também, é como que os parasitos, né, vírus, fungos, bactérias, protozoários, interagem com o meio ambiente e provavelmente também com os seres humanos, causando muias vezes doenças. Quer dizer, são coisas que estão no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe, né? Exatamente. Então, Roberto, agora vamos falar do programa. Como é que é, para as pessoas que vão fazer as inscrições, que têm interesse, como é que é o período de pós-graduação, o que ela vai ver nesse curso de pós-graduação, as disciplinas, enfim, como é que é? O nosso programa, assim como todos os outros programas de outras áreas na nossa universidade e em outras universidades brasileiras, ela é monitorada pela CAPES. Né? A CAPES é que autoriza a sua formação, a sua instalação e também que nos dá os conceitos a cada 3 anos. Não é? Então, o que ela estabelece, a CAPES? A CAPES é um órgão dentro do MEC, não é? Ela estabelece que o mestrado é no máximo 24 meses e o doutorado para atingir o grau de doutor em ciências em 48 meses. Então o nosso programa está exatamente cumprindo essas determinações da CAPES, não é? Esses profissionais que são selecionados
passam conosco 24 meses para o título de mestre, 48 para o título de doutores, fazendo disciplinas e desenvolvendo um trabalho experimental. Então, para terminar, eu gostaria de saber o seguinte: quantas vagas, quem que pode participar, quais as regras e o que fazer para fazer parte desse programa aí? Perfeito. No mestrado, são 15 vagas que estão sendo oferecidas nesse edital e para o doutorado, 10 vagas. Quais são os pré-requisitos? Em primeiro lugar, que tenha já se graduado, com um título de bacharel nessas áreas que nós falamos, da saúde, das biológicas e das biomédicas. E que tenham tido também no seu currículo de graduação as disciplinas de imunologia e parasitologia. Dessa maneira, então, eles estão habilitados a se inscreverem, e a participar do processo seletivo, como prova escrita. No doutorado, eles têm que apresentar um projeto formal em que tenha o financiamento, tem que ser execuível do seu ponto de vista técnico e financeiro. Só para terminar, fala um site para as pessoas terem as informações. Então nós temos www.imunoparasito.ufo.br. www.imunoparasito.ufo.br. Exatamente. Lá apesar de ser difícil o nome, eu consegui falar o site inteiro, né? Perfeito. Obrigado, muito obrigado pela participação, sucesso nesse programa de vocês. Obrigado. E amanhã, uma frente fria deixa o tempo nublado com pancadas de chuva praticamente em todas as regiões de Minas Gerais. As temperaturas ficam amenas em virtude do aumento da nebulosidade e a máxima prevista em todo o estado fica em torno de 31 graus no norte mineiro também. Em Uberlândia, a previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima não passa de 28. Veja agora como fica a previsão do tempo para algumas cidades da região. Em Paracatu, a previsão é de chuva forte no decorrer do dia. A temperatura deve ser entre 19 graus e máxima de 27. Em Santa Vitória, tempo parcialmente nublado, com chuviscos à tarde, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Vazante, o dia amanhece fechado e deve chover à tarde e à noite. A temperatura máxima é de 27 graus. Em Coromandel, sol entre nuvens no início da manhã, mas sem possibilidade de chuva. Mínima 16 graus e máxima de 28. E depois do intervalo, as dicas de uma nutricionista para as mulheres grávidas e acima do peso. É o nosso quadro Dicas de Saúde. A gente volta já. Esporte é qualidade de vida. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Mais de 1.000 pessoas de várias partes do país e do mundo participam do Fórum Internacional de Pecuaristas. O evento acontece até amanhã. O encontro acontece uma vez ao ano e reúne pecuaristas, profissionais ligados ao agronegócio, empresários e autoridades políticas. Durante 2 dias, os participantes poderão assistir palestras e exposições sobre os avanços e novidades no campo. Entre os temas discutidos estão as oportunidades de mercado da carne brasileira, os desafios para ajudar na produção global de alimentos e até noções de marketing para impulsionar o crescimento da pecuária. São esperadas 1.500 pessoas do Brasil e do mundo. Os interessados podem se inscrever na recepção do fórum, que fica no Center Convention. Já está mais que comprovado que a obesidade é conhecida como uma doença e se transformou numa verdadeira epidemia mundial. E a situação pode se complicar ainda mais quando, por exemplo, a mulher está acima do peso e ainda se torna uma gestante. Bom, se este é ou pode vir a ser o seu caso, nós vamos falar agora com a nutricionista Raíssa Moutran, que vai te dar dicas de como não engordar durante a gravidez, né, Raíssa? É realmente um problema para uma mulher quando ela está um pouquinho acima do peso e ainda vem uma criança, vem uma gestação. Exatamente. A grávida obesa ocorre risco de ter diabetes gestacional, hipertensão, há vários riscos de várias doenças. O controle na gravidez não é bom
ter dieta, fazer dieta. Jamais não é o período de emagrecer. É bom emagrecer antes da gravidez. Agora que já ficou grávida, não é o período. Bom, até o primeiro trimestre da gravidez, não pode, a gestante obesa ela não pode engordar. A partir do segundo trimestre, que é a partir de 14 semanas, ela pode engordar 300 gramas por semana. Ao todo, a gestação engorda 7 quilos, em torno da gestação inteira. Então é bom deixar claro, 7 quilos no máximo. Passou disso, já está obesa durante a gravidez. E já a gestante adolescente obesa, ela pode engordar de 7 a 9 quilos. Agora, como é que faz esse controle com a balança? Por exemplo, se ela vê que está engordando um pouquinho a mais, ela durante a gravidez, é melhor ela baixar um pouquinho o peso na balança ou esperar o neném nascer para fazer isso? Bom, não é indicado fazer dieta durante a gestação. O indicado é sim, é melhorar os tipos de alimento, evitar gordura, fritura, alimentos embutidos. É bom considerar alimentação, frutas, verduras. É bom considerar na dieta alimentos saudáveis. Não fazer dieta, e sim depois da gravidez se preocupa com o corpo. Pois é, a mulher, por exemplo, muitas mulheres fazem uma gravidez, ela já premedita essa gravidez, né? Ela programa uma gravidez. Nesse caso, quando ela estiver obesa, é ideal que durante essa programação ela faça uma reeducação alimentar e diminua o peso antes de ficar grávida? Isso é o indicado, mas geralmente isso não acontece. Quando ela já vai, olha, estou querendo ficar grávida, vai no meu consultório, eu indico toda uma preparação, uma dieta para ela emagrecer alguns quilos, para depois da gestação não ter esse problema. Raíssa, mas é verdade aquele ditado que as pessoas falam que a mulher grávida come por 2 pessoas? Não, isso é verdade, é um mito. Geralmente, no primeiro trimestre da gravidez, no início da gravidez, há desejo de certos alimentos, de comer, pode chamar até uma pica-malácia, alimentos, chupar gelo, comer terra, essas coisas geralmente tem esse desejo. Primeiro, dá uma vontade em algumas mulheres, chama pica-malácia, geralmente acontece. Mas é do mito, não é verdade. Ou seja, ninguém come por 2, ninguém come por 2, mas pode aumentar uma dose de vitaminas, proteína, isso sim. Agora, depois da gravidez, a mulher, por exemplo, ela durante a gravidez não pode fazer aquela dieta rigorosa que pode até prejudicar o neném. Mas depois da gravidez, ela teve o neném, ela viu que ela continua acima do peso, não consegue perder peso, é ideal que ela procure uma ajuda para poder voltar ao peso normal? Com certeza, dela procurar. Já no aleitamento materno, já perde muito peso. Aí, com a dieta adequada, vai perdendo aos poucos, gradativamente. O corpo demora a voltar durante um ano, que o corpo volta normal e engorda 2,5 kg na cada gestação que ela tiver. Depois desse 1 ano, se as mulheres continuam com peso acima, o que acontece? O metabolismo da mulher mudou por causa da gravidez ou isso é uma desculpa também para que a pessoa não querer realmente pegar pesado, fazer exercício e fechar a boca? Olha, eu acho que isso é uma desculpa, realmente. Se uma pessoa fazer dieta, adequar a alimentação, fazer atividade física, tudo isso junto não há problema de emagrecer. Tá certo. Raíssa, muito obrigado pela participação, obrigado pelas dicas, volte sempre aqui com a gente, viu? Obrigada. De segunda a sexta-feira, aqui no TVU Notícias, tem o quadro Mercado de Trabalho. É um espaço gratuito e de interesse público que tem o objetivo de facilitar o acesso ao emprego. Então, se você quer divulgar as vagas ou se oferece para trabalhar, aproveite. É só mandar um e-mail para tvu@ufo.br ou ligar para 3239-4343. Confira agora alguns dos anúncios disponíveis aqui em Uberlândia. Oportunidade de trabalho para zelador. A empresa oferece 10 vagas para a função e não exige experiência. O salário é de R$ 620. É preciso ter disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. Informações pelo telefone 3256-3100. Vaga também para instrutor de informática. É necessário ter superior completo na área de computação. O salário pode chegar a R$ 2.000. Mais informações no telefone 3228-1500. Vaga ainda para limpador de vidros de ambos os sexos. A empresa oferece 4 vagas e não é preciso ter experiência. O salário é de R$ 658 e benefícios. Interessados, ligar para 3236-3346. 5 vagas de estágio para estudantes de administração. É necessário estar no 3º período e ter conhecimento em informática. A Bolsa Auxílio é de R$ 400. Informações pelo telefone 3221-4700.
Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e daqui a pouco uma oncopediatra vai falar pra gente sobre esse assunto. Nós voltamos em instantes. O Centro de Referência Nacional em Hanseníase e Doenças Dermatológicas oferece tratamento gratuito. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! E hoje, daqui a pouquinho, tem o TVU Debate aqui pela TV Universitária. E quem traz os detalhes para a gente é a apresentadora Frinéia Chaves. Olá, Kelson, boa noite para você, boa noite também para o telespectador que acompanha o TVU Notícias. Hoje é sim dia de TVU Debate e o assunto desta edição é o culto à beleza. Comigo aqui no estúdio um time de especialistas, a doutora Raquel Dicine, historiadora da UFO, Jorge Pfeiffer, psicólogo, e a doutora Emília Araújo, advogada. É às 10 da noite e o convite está feito, não perca! Obrigado, Frinéia. Lembrando então, o TVU Debate vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. Claro que você não pode perder. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com a doutora Tatiana Macedo, que é oncopediatra. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada. É um assunto, assim, às vezes, que assusta e choca muito as pessoas. Câncer, quando a pessoa ainda é criança, né? Isso é uma coisa que muita gente não consegue engolir, mas infelizmente existe. E eu gostaria que você, para começar essa conversa, me passasse qual a realidade do nosso país hoje. Como é que está o câncer infantil no Brasil? Sim, o câncer infantil é raro, né? Se nós formos comparar com a incidência do câncer nos adultos, o câncer infantil é em torno de 1 a 3% do total dos tumores. Mas apesar disso, é um número considerável, né? Porque a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que a cada ano 9 mil casos de câncer são diagnosticados no Brasil. Né? Quando a gente fala câncer na infância, a gente tem uma faixa etária que vai de 1 a 19 anos. Justamente pelos tipos de tumores, né? Então a gente vai um pouquinho além da faixa etária pediátrica mesmo, né? Então, e é a segunda maior causa de morte na infância, né? Isso que chama atenção, porque é uma doença que é pouco conhecida, inclusive entre os próprios médicos. O diagnóstico, muitas vezes, é deixado passar da hora, né? Quando descobre o câncer, ele já está em estado mais avançado. Até porque as pessoas, os pais principalmente, pensam assim, deve ser algum problema do crescimento, alguma coisa assim, e esquecem de ir ao médico, né? Isso, porque os sintomas do câncer na infância são sintomas semelhantes a doenças comuns da infância. Então, primeiramente, os pais, a família nunca pensam em câncer, e quando chega ao pediatra, esse próprio profissional também demora muito para pensar em câncer. Para detectar isso. Isso, né? Porque os sintomas são semelhantes. Quais que são os sintomas? Febre, dor nas pernas, dor na barriga. Que parece uma gripe, por exemplo. Que são né? sintomas de viroses, né? Doenças muito comuns na infância. Então, passa batido. Agora, quando acontece o contrário, quando os pais ou responsáveis notam esse problema, o médico detecta esse problema com antecedência, isso muda um pouco por causa da idade? O diagnóstico sendo feito precocemente, a recuperação é mais positiva? Sim, muito mais. Na criança, a gente não tem a ferramenta que abordamos muito no adulto de prevenção, né? Porque o tumor no adulto é mais relacionado a hábitos, estilo de vida, cigarro, bebida alcoólica. Na criança não, né?
Tumor na criança é mais relacionado aos tecidos sanguíneos, né, leucemias, linfomas, e a tumores de tecido de sustentação, então músculos, tecido muscular, tecido ósseo. E isso não tem como prevenir. Então, na criança, o que a gente tem que enfocar, o que é muito importante, é o diagnóstico precoce. E se sabe que, em relação a todos os tumores na infância, o diagnóstico precoce, ele é a principal ferramenta de cura. Se o tumor é diagnosticado precocemente, a gente tem 70% de chance de cura. E para alguns tumores, até mais, né? Dependendo do tipo de tumor. 70% é uma média. Mas tem tumores que, se diagnosticados precocemente, como é o tumor renal, chega a ter 90% de chance de cura. Então, o ideal é que os pais prestem atenção e, às vezes, né, tentem não confundir, apesar de serem bastante parecidos, como você falou, mesmo com sintomas que parecem simples, procurar um médico e tentar diagnosticar isso o mais cedo possível. Sim, né, doutora? lembrando que a segunda causa de morte, né, em crianças, é a primeira causa de morte por doença, né? Porque antigamente no Brasil ainda morria muita criança por pneumonia, diarreia. Aí, com a melhora das condições sanitárias, isso foi sendo controlado, né? Mas o câncer ainda mata muito. Como doença, é a principal causa de morte, né? Lembrando que a principal causa de morte em criança de 1 a 19 anos são os acidentes, né? Acidente e violência, que também é uma coisa prevenível, né, mas que cabe para um segundo momento, né, a gente falar sobre isso. Mas em relação à doença, é o que mais mata. E se ela for diagnosticada cedo, tem como intervir. O tratamento é tão mais eficaz quanto mais cedo ele é iniciado. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Parabéns pela entrevista e obrigado por nos dar dicas para tentar evitar esse problema de muitos pais aí. Muito obrigado. Obrigada. Viu? O professor da Faculdade de Gestão e Negócios, Reinaldo Campos Andraus, recebeu da Universidade Federal de Uberlândia o diploma de doutor honoris causa. O evento aconteceu ontem e reuniu autoridades e estudantes da UFO. O público recebeu de pé o homenageado da noite, o professor Reinaldo Campos Andraus. Ele recebeu o título de doutor honoris causa, que é concedido à personalidade que tenha se distinguido pelo saber ou pela atuação em prol da cultura, ciências, da filosofia, das letras e do melhor entendimento entre os povos. Título que foi proposto pela Faculdade de Ciências Contábeis. Coube à Faculdade de Ciências Contábeis a honra de submeter ao Conselho Universitário o pedido dessa honraria, porque fomos provocados por um grupo de docentes de nossa faculdade, da Faculdade de Gestão e Negócios e da Faculdades Integradas do Pontal, alunos de um DINTER, um doutorado interinstitucional, que foi capitaneado pelo professor Reinaldo Campos Andraus. Essa é uma das contribuições, entre inúmeras outras, que o professor Reinaldo tem desenvolvido no âmbito da instituição. A história do professor Reinaldo na UFO teve início por meio de um convite feito pelo ex-reitor Ataúfo Marques Martins da Costa. Eu, particularmente, devo muito a ele pelo apoio que ele deu, pelo empenho que ele fez em prol da universidade. Então hoje essa cerimônia, na qual ele vai receber o título de doutor honoris causa, é uma atitude das mais meritórias da Universidade Federal de Uberlândia. Nascido em 1945, Reinaldo possui graduação em Ciências Contábeis e em Economia pela UFO e especialização em Administração pela CESA França. Professor de Finanças, ele leciona na UFO desde 1975, sendo pró-reitor de graduação de 1985 a 88. Desde 99, Andraus é diretor da Faculdade de Gestão e Negócios. Entre as principais contribuições para a UFO se destacam a participação na criação e expansão do campus Santa Mônica, na aprovação das faculdades de Odontologia e de Agronomia. A Andraus também se atribui a criação de 8 cursos de MBA. Emocionado, ele falou sobre a importância de receber um título como este. Jamais esperava na minha vida que eu fosse ser beneficiado e tivesse o reconhecimento que estou tendo. Quer dizer, nunca me julguei tão importante dessa forma. Um grande apoiador que nós tivemos, um grande conselheiro nos momentos que nós passamos pela maior expansão da universidade, crescimento, ele sempre esteve ao nosso lado. E em todos os momentos da história passada da universidade, quando nós vamos ver, o professor Reinaldo sempre foi
foi presente, né, atuante, com posições definidas, posições claras, sempre no sentido institucional e de uma universidade no padrão em que nós temos hoje. Se chegamos onde chegamos, muito se deve ao professor Reinaldo Andraus em todas as funções que ele ocupou dentro da universidade. Durante a cerimônia foi apresentado um vídeo produzido pela TV Universitária sobre a vida e a carreira do professor. Emoção para os familiares presentes. A esposa do professor, senhora Tereza Cristina Andraus, ressaltou a atuação marcante do companheiro. Eu acho que é muito merecido. Ele viveu uma parte da vida dele para a universidade, ele merece. É uma realização muito grande dele e para todos nós. Com orgulho, os filhos também comentaram a importância do título concedido ao pai. Meu pai sempre foi uma inspiração lá em casa. Então, assim, de força, de trabalho, de superação. Então, eu acho, assim, que esse título é muito importante e eu acho que ele é merecedor, né? Ele contribuiu muitos anos aqui para a UFO, para o crescimento da FAGEM. Então, eu acho que é mais que merecido. É um dia que, para ele, é mais do que esperado, por tudo que ele fez pela faculdade, né? Mais do que merecido. Acho que ele trabalhou a vida dele em prol da UFO, fez muitos projetos, conquistou muitas coisas para a UFO, né? Eu acho que é mais do que merecido. Eu acho que é um título muito importante, acho que ele merece isso, por tudo que ele fez pela UFO, pelo amor que ele tem em dar aula, e eu acho que ele merece isso e muito mais. E o TVU Notícias de hoje termina aqui, mas lembrando, amanhã às 6h30 da noite nós temos um novo encontro e é claro que todos nós esperamos você. Obrigado pela audiência, tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã.